queridos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o episódio 006 do Facecast Podcast. Aqui, o convidado é o protagonista. E hoje temos a honra de receber a doutora Jéssica Souza, seja muito bem-vinda, e a doutora Emily Santos, também seja muito bem-vinda. Doutoras, a apresentação, de vocês aqui no nosso podcast, fique à vontade. É um prazer, estar aqui no Facecast e participar desse tema tão importante, para a nossa sociedade, que é a filiação socioafetiva. Olá, boa tarde, obrigado pela a recepção Nós que de agradecemos. estarmos hoje aqui trazendo esse tema atual e bastante corriqueiro na sociedade. Muito bem, então o tema que nós vamos trabalhar hoje é a filiação socioafetiva, alguns chamam também de paternidade e maternidade socioafetiva. É um tema que está tendo muita demanda no Poder Judiciário, um tema novo, recente, e a sociedade, à medida que vai tomando as informações, também vai em busca dos seus direitos. Então, como é um tema atual, novo, o que seria a filiação socioafetiva? Fique à vontade, tanto a doutora Jéssica como a doutora Emily, para nos informar. O que é filiação socioafetiva? Pronto. A filiação socioafetiva é o reconhecimento, certo, jurídico da filiação via o afeto, da maternidade ou da paternidade, não se verificando, certo, a filiação devido ao sangue, e sim ao afeto. É que não necessariamente precisa ter o vínculo de sangue, né, doutora? Já interrompendo aqui a sua fala, me perdoe. Não precisa ter o vínculo de sangue, apenas aquele contato, sempre aquele contato de um afeto, de levar numa escola, de buscar, de viagens, de passeio, é isso, é basicamente isso. Uma relação constante. Constante, Seria isso, né? isso. Pronto, então eu quero lembrar aos nossos web espectadores que temos aqui a presença também de um convidado nosso, está aqui, ele está nos bastidores, mas também fará perguntas e também vai contribuir conosco. Doutor Bretani, por favor. Boa tarde a todos os espectadores. É uma satisfação estar aqui participando do Facecast. A satisfação é nossa. Meu amigo, pessoal. Pastor Ednilson Assis, também conhecido, né? Nosso colega também aqui, futuro colega, né? O pastor. É pastor também? Eita, estou profetizando, pastor Ismael, né? É cristão, evangélico também, né? Futuro advogado também, né? Amém. Então, assim, só para complementar em deixar em pequenos miúdos, né? O que as doutoras estão falando, que é assim, é aquela situação onde aquela criança jovem foi criado e apresentado para toda a sociedade como filho. Muitas das vezes o padrinho que não tem filho, ele tem um afilhado que ele apresenta como filho postiço. Assim, um tio que não tem filho, entendeu? Solteiro, tudo, e apresenta o sobrinho como filho. E, na realidade, é fazer legitimar de direito aquilo que é de fato ele apresenta para toda a sociedade. Isso seria, mais ou menos, em pequenos miúdos, a legitimação da filiação socioafetiva. Muito bem. Então, como é feito, doutoras, esse reconhecimento jurídico, né? O dessa filiação? reconhecimento, ele é feito no cartório de registro civil, certo? Basta apenas a família... surgiu o interesse, né? E aí a mãe ou o pai, ou ambos, ir até o cartório e colocar o nome deles no registro da pessoa que eles querem reconhecer socioafetivo. Nesse caso, deve existir algum requisito, né? Tem idade mínima, tem idade máxima, né, para isso. Já aproveito também nosso convidado ali dos bastidores, o Bretani, para colocar o seu pitaco aí, por favor. Desculpa, Eu interromper, aqui porque contribuindo com as doutoras. Aqui o convidado é o protagonista, Como mesmo nos bastidores. Como é uma conversa informal, até só pontuar também, porque é coisa até também corriqueira que eu acho, eu não sei se tá na pauta, que é
que tem esse reconhecimento em vida e tem o pós-morte, né? Isso, E em vida tem esses requisitos, tem a questão de consensualidade, isso. e se for maior de idade, tem que ele aceitar ser adotado Mas de é forma. possível essa filiação para menores? Não, Então, tem a idade mínima e a tem idade que ter a mínima é consensualidade do genitor, não é isso aí? isso. Entendeu? Mas menores de 12 anos não pode, porque aí já caracteriza a adoção, que é via judicial, e não Fora. faz parte do Instituto da Qual a idade Maternidade mínima, ou né? Paternidade. É, a Repente, alguém doutora que está nos falou. assistindo tem interesse. É o quê? 18 E- anos? É 12 anos, Não, né? não, Fora. menor de 12. Então, a partir de 13 já pode, Isso. entendeu? Fora que esse menor que for adotado de forma socioafetiva, ele não tem como. Ele é incapaz, né? Ele não Então, tem ele como não pode manifestar sua emitir, ele não vontade. pode emitir a sua vontade, a sua Isso. Ele opinião. não, nesse momento, ele não pode dizer, não, não quero, sim, eu quero. Vai ter toda uma avaliação psicossocial, entendeu? Vai ser, assim, caso seja judicialmente, um reconhecimento pós-morte, entendeu? E aí, como é em Mas- cartório, é declaração de vontade, entendeu? Mas o Isso. menor, depois de menor- 18 anos, ele faz, se ele quiser, ele anula, entendeu? Ele, Isso, depois de exatamente, essa é a completada a possibilidade. maioridade, se ele vê que não é interessante, ele pode anular esse reconhecimento de maternidade ou paternidade socioafetiva. Vamos complicar um pouquinho aqui. Eu gosto de complicar o negócio. Vamos lá. É, em casos, por exemplo, né, em que essa pessoa já ele ou ela, né, essa pessoa já é registrada, já tem um pai biológico, é registrado, mas os pais separaram, a mãe contraiu um novo matrimônio ou uma nova união estável e houve uma relação ali e ali se formou um afeto, né? Entre, digamos assim, eu vou usar os termos do senso comum, já que eu não sou técnico aqui no caso, entre o enteado e o padrasto, por exemplo, né? É possível com que seja feita essa filiação socioafetiva, uma vez que ele já é registrado pelo pai biológico, ou, no caso, se for a mãe, pode ser o contrário também, né? Em ambos os casos, seja padrasto, madrasta, é possível que mesmo já registrado pelo genitor, né, essa pessoa possa fazer essa filiação socioafetiva ou não? Sim, esse fenômeno que você está falando é o da multiparentalidade, certo? Numa certidão de nascimento, ter duas mães ou dois pais. Como falo anteriormente, a filiação socioafetiva é de afeto. Então, nada impede que na sua certidão e nos seus direitos e obrigações da outra parte que está aceitando ter a filiação socioafetiva, venha ter na certidão de nascimento essa observação de ter duas pessoas sendo seus pais ou suas mães. Então, juridicamente não há nada que impeça, né? Isso, esse, nada que esse impeça. processo. E como já foi dito aqui, caso seja feito por alguém menor, ao alcançar a maioridade, ele pode anular, né? Essa situação ou não, né? Isso. Vamos Lem- lá. Eu tô gostando, Bethany, tô gostando, por favor. Oi? Pode continuar. Então, aí lembrando, né, que como a doutora falou, via extrajudicial para poder se fazer esse registro, que é uma declaração, entendeu? Via cartório, só maiores de 12 Maiores de anos, 12. certo? Que é a extrajudicial. Menor de 12 anos, só via judicial, E que entendeu? aí praticamente é uma adoção, né? Isso. Já seria outro instituto. Já, assim, justamente para isso existem os técnicos. Aí uma pessoa chegar no escritório do advogado e dizer, doutor, eu quero entrar com ação judicial de maternidade, de filiação socioafetiva, meu filho que tem 10 anos. Então é melhor buscar uma via judicial Isso. e entra no instituto que a doutora falou, a multiparentalidade. Que aí nada. Hoje o direito de família está tão avançado que, justamente como a doutora falou, hoje no registro nós podemos constar o nome de dois pais, duas mães, e hoje não é necessário ter perda do pátrio poder, entendeu? Antigamente, para que se você adotasse, primeiro tinha que retirar o pátrio poder do antigo genitor ou genitora, para que o novo ele fosse estabelecido como genitor, como pai via judicial. Hoje não, com a multiparentalidade. E aí, até justamente isso, essa questão de filiação socioafetiva, os espectadores eles têm que ter uma consciência que
quando buscar um advogado, o advogado ele vai procurar a melhor medida cabível para o fato concreto dele, certo? Essa questão de maternidade e socioafetiva é interessante buscar para a questão de constituição de direitos, Isso, entendeu? exatamente. É mais para Plano de constituir. Necessariamente saúde. o genitor precisa também autorizar para que seja feito, ou Então, se só a mãe quiser, ou se só o pai quiser. a judicial, assim, que é uma declaração, né, no cartório. Quanto menos óbice tiver, melhor, entendeu? Isso, exatamente. Assim, um pai, ele pode questionar, entendeu? Se eu sou o pai, tudo pode ser questionável, né? Eu sou um pai, eu separo de minha esposa casa com outra pessoa, essa pessoa quer fazer essa declaração de paternidade socioafetiva, eu posso judicialmente questionar isso, entendeu? Se você tiver a consensualidade, não sei se é consensualidade, né? Esse termo. Se tiver, Consensual. se for consensual entre os dois, melhor ainda, entendeu? Porque assim o que tem que se Mas não há analisar. nenhuma proibição na lei se Não só há uma das nenhuma. partes Não, quiser. porque é uma declaração em Isso, cartório, certo. entendeu? E isso vai servir Mais para uma quê? declaração em cartório, que pelo que eu É. entendi, que É por dá escritura pública. para quem recebe a filiação os plenos direitos Dá de os filho, plenos né? direitos, Isso. inclusive sem nenhuma diferença dos filhos biológicos, né? É justamente isso. É questão de direito, Para constituir constituição direitos. Direitos de e direitos, obrigações. entendeu? É. Pronto. Na verdade, nós conseguimos responder aqui várias perguntas de uma vez. Mas então, e no caso de herança, como é que fica essa questão, né, para aquele que recebeu, né, o direito de filho socioafetivo? Eu não sei se usei o termo certo, mas né, as doutoras, por favor, daqui a pouco. Esse não Pronto. está aparecendo, né? O pessoal fica, tem só uma voz. É. Mas fica à vontade. Eu estou falando assim que Betânia é meu amigo, eu tenho liberdade de falar assim com ele, viu? E gosta de falar um pouquinho, né? Só. É, Vamos lá, doutoras. Né? pronto. Em relação à herança, quando se aceita a filiação socioafetiva em relação ao afeto, vai ter os mesmos direitos do filho sanguíneo, certo? Não há distinção entre, aqui é filho do afeto, aqui é o filho sanguíneo. Não, é a mesma coisa. Eles vão ter todas aquelas possibilidades que um filho sanguíneo terá. Só deixando claro, né, doutora, que para que isso seja possível, né, a gente tem até um caso lá no escritório parecido, ou melhor, que se enquadra na maternidade socioafetiva, deixando comprovado, ela deixou bem comprovado que ela tinha o vínculo e a relação mesmo mãe e filha, aniversários, escola, saúde, né? Então, assim, tudo isso era muito claro que elas tinham uma relação mãe e filha. Então, sim, ela tem o direito de participar até da divisão dos bens, entendeu? E no caso de pós-mortem, como é que funciona isso? Né? É possível buscar esse reconhecimento após o falecimento Pronto. Esse do mesmo. pai afetivo, da mãe afetiva? Vou dizer assim para ficar É. mais claro para o senso comum entender. Não só né? mãe ou pai, mãe ou pai, né? Para que fique claro para quem está Isso. nos assistindo que não necessariamente só uma mãe, mas também possível um pai, né? Uma tia, um tio. Isso. Quando se fala na filiação socioafetiva, né? Tá dizendo que a pessoa deve ser não, está reintegrada ao leito familiar, certo? Onde tem toda a convivência e mesmo após a morte, como é nesse caso que hoje estamos atuando na defesa dessa pessoa, nós estamos pleiteando pós-morte, certo? Um direito que ela tinha toda a convivência com sobrinhos, tios, tias, e agora, na herança, no procedimento, estão querendo dizer que ela não tem direito, Teve objeções, né? teve objeções. E aí, a gente está conseguindo provar que todo o procedimento dela, seja da educação, que veio todo o acompanhamento pela mãe que aceitou e ela aceitou a socioafetividade, que ela tenha o mesmo reconhecimento e os mesmos direitos que os outros filhos por sangue estão tendo. Até porque na certidão de nascimento dela tem o nome das duas mães e do pai. Tem o nome, ou seja, da mãe que foi criada e da mãe biológica. Então, nesse caso, é uma questão de direito de herança, né? Que está sendo Isso, buscado. Havia uma relação, havia uma proximidade,
havia um relacionamento e tudo isso. E aí, por ter objeções dos outros filhos, aí é por isso que a gente entrou com a ação, para que seja reconhecida que ela também, não sendo filha de sangue, é filha de afeto. Muito bom isso. Então, nossos web espectadores, prestem bastante atenção, porque esse é um tema muito interessante. Eu acredito que sejam casos corriqueiros, né? Sim, sim. Sim. Talvez a sociedade não tenha tantas informações a respeito do fato, mas são fatos muito corriqueiros, né? Como já foi dito aqui, questão de madrinhas, tios, tias, né? Isso. Que tem essa proximidade, pagam escolas, inclusive, Isso. Plano de né? saúde, Plano de saúde. leva Então, para viajar. tudo isso vai trazendo uma afetividade, né? Inclusive, existem casos, né, de pessoas que passam por vários relacionamentos e acho que na cabeça da criança deve causar uma certa confusão, porque a criança vai se apegando ali, daqui a pouco a mãe ou o pai já está em outro relacionamento, né? Então, é importante que a sociedade esteja informada sobre essas situações jurídicas, sobre esses direitos, né? O direito ele é dinâmico, né? Então as coisas vão acontecendo e é importante que a sociedade esteja bastante antenada com o que está acontecendo. Mas então, qual a diferença entre adoção e filiação socioafetiva? Ou a doutora Jéssica ou a doutora Emily, quem quiser. Doutora Jéssica, vamos lá, começar pela Pronto. senhora, nesse caso. A adoção, o Instituto da Adoção, nada mais é do que uma criança de menor de 16 anos, que no caso não é apreciado pela filiação socioafetiva, ser integrado ao leito familiar, certo? É um instituto que vem da criança até o adolescente, que não se encaixa na filiação socioafetiva. Seja ele, interrompendo já a doutora, ou complementando, melhor dizendo, seja ele assim, a criança não tem nem o leito familiar, e aí muitas das vezes está em um orfanato, em uma casa Ainda não existe uma relação. Né? Não existe uma relação. Apesar É das pela visitas para via conhecer. judicial, tudo, né? Isso. Só é possível pela Via via judicial. judicial a E é muito adoção. burocrático. Né, E é por muito sinal. burocrático, é por isso que muita gente às vezes até desiste, né, de adotar uma criança, porque é um rigor, né, e até justo, porque também não vai entregar uma criança nem em qualquer lá, né. E aí ela passa também pela assistente social, tem todo um acompanhamento. Então, a adoção é um instituto mais formal, digamos assim, judicial. No Já a caso soci- da adoção, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para avaliar. Na Isso. socioafetiva não há essa Na necessidade. socioafetiva não precisa, até porque, sendo como a gente já foi falado aqui, sendo um comprovado o laço, aí já se caracteriza, configura, né? Isso. Nesse caso, pais e filhos. Pais e filhos, se o filho for capaz, né? Porque se for incapaz, não. Sendo capaz, necessariamente pais e filhos, ou mães e filhos, precisam querer a filiação socioafetiva, ou se só uma das partes quiser, já é suficiente? Pronto. Quando falamos da filiação socioafetiva, estamos dizendo que as partes estão em comum acordo, reciprocamente, de receber o afeto e de dar o afeto. Então, não se consegue ter uma filiação socioafetiva só uma parte sentindo aquilo por alguém, e sim aquela pessoa também sentir algo por aquela pessoa. Então, sim, é necessário, certo, comum acordo entre os dois envolvidos na filiação socioafetiva, certo? Que é um dos principais caracteres da filiação socioafetiva. Até porque, se é com base no afeto, se não existir a reciprocidade ali de ambos, né? Não vai existir essa possibilidade de ser Para reconhecida. descontrair, não pode ser tipo, eu namoro alguém, mas quando ela souber, ela termina, né? Não pode ser algo desse nível, né? Tem que ser algo recíproco. Nesse isso. caso, sendo capaz. No caso dos incapazes, não necessariamente, né? Porque ele não fala por ele, né? Isso. É isso. Né? Juridicamente seria O isso. incapaz seria com base no cuidado, né? Aquele cuidado que o doutor Bretani está ali, eu sinto que ele quer falar algo. Tivemos um revelamento, doutor Bretani. Tá ali nos bastidores e ele quer falar alguma coisinha. Não, então, é só complementando o que vocês estão falando, lembrando que, como a doutora já pontuou, eu acho que foi a doutora Emily, que a adoção
depende só por via Só judicial. por via judicial. Uma das principais diferenças dela, da socioafetiva, é isso, que Não pode ser precisa. extrajudicial e judicial. Lembrando que se a criança for menor de 12 anos, ele pode fazer via judicial, mas vai ser o mesmo procedimento Vai da ser uma adoção. adoção. Vai passar por um processo Assistente multidisciplinar, social. assistente social, tudo isso. Até isso eu tinha falado anteriormente. Aí, por isso, o Na interessante de prática se seria buscar uma adoção, né? na prática, uma adoção. E na socioafetiva, você não perde o vínculo biológico, né? Já na adoção, se você não entrar com a ação específica de adoção multiparental, você, se for adoção comum, simples, você vai ter perda do pátrio poder. Perde. E aí tem o adotante e o adotado, vai constituir aquele pátrio poder naquele momento, né? É Isso. só essa particularidade. Só adentrando um pouco no assunto, quando se fala na criança menor de 12 anos e não há nenhum óbice de ser a filiação socioafetiva ou a adoção, que pode ser a via judicial, certo? Como é feita a adoção, ou pode ser a filiação socioafetiva, é no que tange o constrangimento. Futuramente, aquela criança vai estar numa escola e, por muitas vezes, as pessoas que vão aceitar a filiação ou vai dar a filiação àquela pessoa têm a preocupação de que ela venha a sofrer algum tipo de bullying, algum constrangimento na escola, e aí opta pela filiação socioafetiva para estar em registro e não a adoção que vai estar especificado. As faculdades, as universidades hoje já têm em sua grade esse assunto? Vocês têm essa informação? Se esse assunto já é bastante debatido nas universidades? Esse assunto né? está, acredito eu, que já está enquadrado no direito de família. Isso. É uma matéria do direito de família. Em termos da letra da lei, né, qual seria o artigo, o código, a lei complementar, né, nos ajude aí, Quem está nos ou a bastidores jurisprudência, aí, né? quem O tá pessoal nos dos bastidores, nos ajude aí, porque nos salve aqui que é muita a lei gente pra sabe nossa que cabeça. o web espectador é muito, é muito curioso, né? Então a gente quer saber se está em lei complementar, se é jurisprudência, Quem se é lei. regulamenta, o que regulamenta essa questão do poder de direito de família é o Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, aí também tem algumas Já foi regulamentações. colocado algum artigo sobre Já sim. Tem Existe algumas. o artigo 1696 do Código Civil. Isso, No então. caso do ECA, tem alguma coisa tratando sobre o assunto já? Do Sim, ECA Sim, fala quando daquela questão fala da relação pai, filho. Mas lembrando, É mais só uma ressalva jurisprudencial, aqui, né? rapidinho, já estamos ao vivo, o pessoal também está nos assistindo. Menores de 12 não se encaixa, porque aí já é adoção, certo? Então, assim, quando falar sobre. Vamos falar sobre no termo de adolescente, né? Que aí Isso. é que vai se encaixar, mas também é regido pelo ECA, né? Isso. Muito bem. Então, como eu havia perguntado, então as universidades já vêm tratando desse assunto, Sim. já vem na grade curricular, porque Isso. ou só mesmo em pós-graduação, em especialização, né? Muitos escritórios já estão trabalhando já Sim, essa temática. sim, Acredito que sim, sim. por ser um tema bastante. Além de ser novo, é bastante, digamos ac- assim, favorável Eu para. acredito, doutora Emily, que não é tipo um tema novo, apenas uma abordagem diferente do que já existia, de forma a dizer, meu filho, entendeu? O Novo tema, eu digo não é um assim, tema em termos de sociedade, né? Isso, o Que a sociedade está debatendo, reconhecimento né? Que é de, aquela, de ter eu direitos e falei, a deveres. surgindo dinâmica do agora. direito, né? Isso. Da sociedade Exatamente. tomar conhecimento, né? Do Mas é fato. uma coisa que, como eu entendi o que a doutora Jéssica quis pontuar aqui, é que já existe muito isso. Muitas das Na vezes prática, isso na já acontece, prática, né? Isso, e aí só ficou mais formal. isso. Muito bem. Então, a sociedade, o ser humano, ele é muito impelido a conflitos. E aí num caso em que houve o reconhecimento da filiação socioafetiva e aquele casal separou, né? O casal chegou ao divórcio.
As visitas são iguais em relação aos filhos? Pode ser combinado, se não for combinado, ou audiência de conciliação, ou vai judicializar essas visitas? Se eu vou usar o termo filiado, aquele que recebeu, né, a filiação já for maior, é ele quem decide se vai visitar, se não vai, como é que funciona em caso de divórcio, né? No caso, a pessoa já vai para um outro relacionamento, já Pronto. como é que fica isso aí? Porque essas coisas são dinâmicas, acontecem, né? E pode ser uma dúvida de um dos Exatamente. nossos Pronto. web espectadores. Quando você fala sobre a filiação após o divórcio entre os casais, está falando mais ou menos de pessoas entre 12 a 16 anos Vamos trabalhar porque quando nesse se vem termo. aos 18 anos, as a pessoas pessoa- já entendem o que quer para você, o que Isso, deseja, isso. entendeu? E decide se Já você vai ter aquele decide vínculo com quem com aquela separou ou pessoa não. ou não. Continua, É. né? Isso. Em relação após o divórcio dessas pessoas entre 12 e 16 anos, sim, 13, terá né? os mesmos direitos e obrigações de Inclusive pensão, pensão tudo, né? alimentícia, Pensão, isso. É toda aquela visitas. parte de educação, lazer, tipo, porque se pegar uma criança de 12 anos, como é considerado pelo ECA, e retirar do leito familiar aquela pessoa que ela recebeu como seu pai, certo? Mesmo que venha a ter a multiparentalidade entre dois pais e duas mães, ele vai ficar psicologicamente mal, se formos observar por essa vertente, certo? Mas se formos observar de outra situação, como eu falei, uma pessoa maior de 18 anos, ela vai decidir se vai aceitar ter aquele vínculo ou não. Qual o caso, assim, claro, resguardada a ética, né? Resguardado o devido sigilo e tal. Qual o caso mais difícil, assim, se é que se pode citar a situação, sem citar nomes, sem quebrar a questão ética? Qual o caso mais difícil, mais complicado que vocês já tiveram algum tipo de contato? Quer seja via o escritório, ou que vocês, de alguma forma, ajudaram algum colega, algum contato que vocês tiveram com um caso, esse está um pouco complicado, mas que vocês pudessem, assim, tratar, porque os casos da prática, né, nos ajudam a entender melhor como funciona. O direito brasileiro tem algumas questões, ele é meio complicadinho em algumas questões, então é bom a gente tratar um pouco da prática. Na prática, já houve alguma situação assim que vocês tiveram algum tipo de contato que foi um pouquinho mais complicado? Eu já tive, na prática, só que assim, com menor. E o que vale deixar claro que menor não se encaixa na socioafetiva, mas eu já tive que o pai deixou, o pai biológico, né? Ele perdeu totalmente o vínculo com o filho e ele deixou isso claro que se o menino quisesse, de maior, ele ia ter contato com o pai. Então, assim, com aquilo, os avós que sempre cuidou, pagou plano de saúde, escola, decidiram que queriam a guarda da criança. Porém, nesse caso, não é socioafetiva, né? Eles vão ter que entrar na justiça para pegar a guarda. Mas, assim, é um caso bastante complicado, porque a criança perdeu o vínculo paterno por conta, né? Mas, assim, ela tem a maternidade e a paternidade, no caso, o avô se tornou o pai. Então, assim, é um caso bem complicado também. É um pouco dentro do assunto. Vai entrar mais como guarda do que Do que pedido de como. guarda, do que como Pedido uma de questão guarda nesse caso. socioafetiva, né? Até porque é criança, né? Nosso técnico, produtor e tudo afins, Ismael Silva tem uma pergunta, ele que é estudante de direito, quase advogado já. Traga aí a nossa contribuição, meu querido. Doutoras, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vou dar uma situação aqui para fazer minha pergunta. Tem um casal, e esse casal, eles têm um filho biológico, e nesse casamento, eles têm um filho que é só do pai, mas não é da mãe. Esse filho, ele tem direito a pedir pensão alimentícia, ele tem esse direito. Primeiramente, qual a idade? Ele é menor, até os 16, ele tem esse direito. Filho só de quem? Da mãe? É, só de um dos pais, no Aham. caso. Reconhecimento da... Não, ele já mora, ele mora com os pais lá. Ele mora com os pais. Ou seja, ele é filho biológico de uma parte, mas da Isso. outra ele é só por afeto. É afeto, é. Ele tem direito a requerer pensão alimentícia.
Isso, numa Não haver possível separação, sim. É praticamente reconhecido o vínculo afetivo aí nesse caso. Complemente aí, doutor Bretany. À Não, eu vontade. ia até citar um caso. Aqui a gente Falar não um pode pouquinho. falar de casos nossos, né? A gente fala de Olha a maneira. questão da ética De aí. maneira. Como é que se diz? Super. Superfície, não é Superficial. superficial, de maneira audiência, mas vocês genérica. têm que ter esse Entendeu? cuidado, né? A gente fala de maneira sem se dar genérica, nomes. que aí eu ia pontuar sobre, justamente, é quase o inverso disso, que aí você falou da complexidade, se vê alguma coisa complexa. Olha o que acontece também, depois de reconhecida a filiação socioafetiva, o casal se separa. Esse pai, vamos dar uma hipótese, esse pai socioafetivo, esse pai que conseguiu reconhecer essa paternidade socioafetiva, ele entra na justiça pedindo direito de visita, entendeu? É a mesma coisa, tem a ver com o que você falou, desse filho que depois ele, vamos supor, assim, como ele é menor, né? Aí teria que ser com a mãe. A mãe teria que entrar na justiça com essa declaração de paternidade socioafetiva e entrar com pedido de alimentos, entendeu? Seria a mãe que ele não pode representar. Com 16 anos é a mãe. Ele, maior de idade, porque assim, aí na pergunta antiga foi sobre se tem alguma legislação específica para o caso. Na realidade é o Código Civil, né? Porque o artigo 1593, ele fala lá e aí ele deixa aberto a questão da questão do parentesco. Aí ele fala do parentesco natural, ou seja, sangue, ou civil, entendeu? Quando ele fala civil, aí bota bem assim, conforme êxodo de consanguinidade, como de sangue, ou de outra origem. Esse de outra origem que foi o que gerou a questão do Instituto da filiação socioafetiva, entendeu? E aí, como os doutores, todos os doutores também estão falando a questão do direito, né? O direito e o fato social, né? E assim, eu faço parte da Comissão de Direito de Família da OAB e a gente discute muito e é um dos direitos de família mais avançados do mundo é o brasileiro, o nosso ECA mesmo. É a legislação mais avançada do mundo em questões de direito da criança e do adolescente. A mesma coisa do direito de família. Respondido, meu produtor, meu técnico, né? E afins. Esse afins aí deixa muita coisa, né? Muito bem. Gente, nós não podemos esquecer daquelas pessoas que são nossas parceiras, né? E nós vamos para o nosso merchan. Olha, se você quer o melhor doce de leite da região, produtos top são diferenciados, com atendimento personalizado, doce de leite caseiro que conquista, só produtos top vai te proporcionar. Você vai comer, vai gostar, vai voltar, não perca tempo, vem se deliciar. Produtos Tov, o melhor doce de leite caseiro em Barrinhas, no atacado e no varejo. Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, sem número, bairro Farolândia, Aracaju, Sergipe. Telefone 799-9924-4254. Instagram, @Produtos Tov. Produtos Tov. Muito bem, voltamos aqui para o nosso bate-papo com a doutora Jéssica, a doutora Emily, nos bastidores, né? Especialmente ali, doutor Bretany também está conosco, e nós estamos falando sobre filiação socioafetiva, também conhecido como paternidade e maternidade socioafetiva. Doutoras, existe um limite de tempo para que haja o reconhecimento de filiação socioafetiva? Eu vou colocar aqui um caso prático, eu gosto muito de trabalhar com casos práticos. Um casal se conheceu, né, uma das partes tinha um filho de 7 anos, o casal noivou, casou, tiveram um filho do casal e o enteado, ao ficar adulto, procura esse reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva. Vocês já falaram mais ou menos sobre isso, mas vamos lá, é possível, se for, como funciona, como é que faz, né? Vamos só reforçar essa questão aí, se existe um limite de tempo, né, para procurar esse reconhecimento. Então, existe a possibilidade, sim, né? Eles têm a maioridade e, na realidade, é padrasto, né? Porque convive com a mãe, tem outros filhos, é padrasto. É possível, sim, o padrasto conseguir
esse reconhecimento, né? Tanto o padrasto querendo e o filho maior querendo, é possível, sim, fazer o reconhecimento em cartório e aí coloca também o nome do padrasto na certidão do filho, né, maior. E só basta ser comprovado mesmo o vínculo, o carinho. Agora sim, se não existe isso, não é possível, né? Então, lembrando, deixa eu ver se eu entendi direito. As duas partes têm que querer, Isso, né, porque para que haja o- esse reconhecimento. o filho de criação, porque é um filho de criação aí nesse caso, é maior, mas de repente ele tinha um problema com esse padrasto, ele não tinha uma boa relação com esse padrasto. Como vai ficar configurada a paternidade socioafetiva nesse caso? Não há como se encaixar. Porque ele talvez está querendo isso, mas o padrasto é contra, recuou, entendeu? Mas se existir o vice-versa. vínculo, Pronto. E no caso de post-mortem, como é que ele vai comprovar? Porque não tem a outra parte. A outra parte já partiu. exatamente. Né? A outra parte já A outra partiu. parte não volta mais. Vou deixar com a doutora Né? Jéssica. Como é essa- que Pronto. faz nesse caso? Porque aí quem vai comprovar é a mãe afirmando, vai se procurar alguma testemunha, né? Boa. Isso, boa. No nosso caso que hoje estamos atuando, como informado anteriormente, a situação é que foi comprovada por convívio entre os demais filhos da pessoa que faleceu e com Vizinhos também. vizinhos, isso, o histórico escolar, não foi? Que trouxemos fotos de famílias que geralmente Aniversários. aniversário e entre outras situações que realmente aconteceu daquele lapso temporal que eles estavam inseridos no leito. Então, nesse caso, ficou comprovada por causa disso, que ela tinha o vínculo, os vizinhos viram quando, lembram, né, desde a época que ela chegou no lar, né, até agora a morte no caso da mãe, né, socioafetiva. Quem não pode ser pai ou mãe socioafetivo? Tem uma relação, vou dar um exemplo aqui. Dois irmãos, o irmão está criando o outro, o irmão mais velho tem o outro irmão mais novo, né? E aí, digamos, dois irmãos foram criados sem pai, não tem mãe, um irmão criou o outro, né? E aí tem aquele, na verdade, são irmãos de sangue, mas existe uma relação como se fosse de pai e filho, né? O irmão bem mais velho, por exemplo, está criando e é possível que esse irmão, se os dois entrarem no consenso, deixe de ser irmão, digamos assim, né? Juridicamente falando, deixe de ser irmão e passe a ser pai e filho, sócio-afetivo, não é possível. Como é que funciona isso daí? O negócio vai, eu vou complicando aqui a coisa. Assis agora foi um pouco polêmico, né? Eu achei que ele quis botar a gente numa saia justa, doutora. Mas brincadeiras à parte, tem os requisitos, sim. Não pode ser menor de 18 anos para conseguir esse instituto. Outra coisa também, tem que existir a diferença de idade entre o pai que vai reconhecer e a pessoa de 16 anos. Ou seja, tem eu diferença não de 16. posso pegar uma pessoa para reconhecer maternidade socioafetiva se eu não tiver 16 anos de diferença de idade daquela pessoa. Entendeu? Só é possível quando existe essa diferença aí desse tempo de 16 anos. Mas a sua pergunta, respondendo, ajuda dos universitários nos bastidores, brincadeira. Eu acredito que tem que existir. Sim, não vi nenhuma objeção para que um irmão, agora, desde que atenda aos requisitos, que são maioridade, a diferença. Para esse irmão ter essa diferença de idade entre ele e o outro, né? Ele tem que ter uma diferença de 16 anos de idade da pessoa que ele vai reconhecer a paternidade socioafetiva nesse caso. E é isso. E tem que querer. Tem que querer o vínculo, né? O vínculo lá. Doutor Bretani tá ali na... O doutor Bretani deu uma recuada. Mande. Então, é que tem um provimento 63 do CNJ achou. e ele fala sobre a questão questão de registro civil, né? E aí, eu vou ler um pedacinho da ementa.
Não decorei Vamos lá, nem nada, vamos né? à parte técnica. Institui modelos únicos de certidão de nascimento, casamento, óbito a serem adotados, aí sobre o conhecimento voluntário e averbação de paternidade e maternidade socioafetiva no livro A. Aí é só a ementa, né? Mas aí, esse provimento, ele regulamenta justamente todos esses requisitos que a doutora Emily acabou de falar. Vínculo, tem que demonstrar o vínculo, né? Ou seja, doutor, não tem objeção se for irmãos, porém tem que se encaixar nos requisitos. Se for irmãos, tem que ter a diferença de idade. De idade, Isso. Se o exatamente. irmão tiver 34 e o outro tiver 18, um exemplo. Então, Isso, não, Paulo, seria a possível, legislação não fala dessa Não, eu tô botando que dá 16 anos. não Não fala fala- de que esse vínculo sanguíneo gera proibição. Ela não é, Porque, na ela não verdade, deixa. são requisitos, né? Os requisitos são literais. literais. Vínculo, inexistência de assim, não pode ter nenhum tipo de decisão judicial que impeça Que de impede. praticar Não, o ato, entendeu? Que aí vai remota aquilo que eu Ascendente falei. poderia, tendo essa... Poderia. Ascendentes. O tio, o sobrinho, entendeu? O tio, o sobrinho, aí, assim como eu disse, o irmão, um menor que criou, sei lá, criou o irmãozinho de pequeno. Não. Antigamente acontecia muito isso, né? Do filho, do irmão mais velho, melhor dizendo. Tem que ter criar essa o irmão. diferença, né? Isso, ser o Tem, Era muito responsável comum. pela... Hoje nem tanto, mas antigamente isso era muito comum, né? tem que ter essa diferença de Acontecia. idade, a questão da Olha, diferença de idade. veja como o direito é, né? A gente está aqui e o debate é muito E bom. o principal aquilo, lembra que eu falei que o pai, aquela questão do que a mulher casa com o rapaz, esse rapaz criou o filho dela, que do outro casamento, e vai entrar com esse pedido fazer essa declaração de filiação socioafetiva, aí o pai descobre isso e judicialmente proíbe, entendeu? Aí que é um dos motivos de que a legislação fala de inexistência de decisão judicial, entendeu? Muito bem. Espero que tenha ficado claro aí para os nossos web espectadores. É necessariamente... pronto, olha, doutora, quer falar alguma coisa sobre Não. pergunta? Pronto, precisa de advogado para o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva? Ou pode ser feita sem a presença do advogado? Porque existem alguns procedimentos extrajurídicos, né? Que não precisa da presença do advogado, não precisa se constituir advogado para isso. Né? Exatamente. Mas, claro que sempre, lembrando que sempre é aconselhável procurar um advogado, certo, pessoal? Independente da obrigatoriedade da lei, sempre é aconselhável que se procure um profissional da área, em qualquer área que você for militar, certo? Militar no sentido de lutar, de buscar, né? Não militar no sentido polícia nem exército, não. Militar no sentido de lutar em busca de tal efeito. Mas é obrigatório se constituir advogado para essa filiação socioafetiva ou não? Então, nesse caso não é necessário, é apenas ir no cartório a pessoa que vai reconhecer a maternidade ou a paternidade, juntamente com quem vai receber, né, E aí não é necessário, mas por conta, às vezes, de precisar de um conselho técnico, de um aconselhamento técnico, alguma coisa que você não entenda, é importante, como você acabou de falar, sempre estar acompanhado de um advogado, né? Mas para esse registro no cartório não é necessário. Pode ir só as partes mesmo. Então, as partes lá e busca Isso. orientação Lá no do próprio responsável, cartório e pelo faz tabelião, né, no caso, e faz toda a documentação e tem toda a validade jurídica normal, né? Isso. Só lembrando que para ser registro em cartório, a pessoa tem que ter maior de 18 anos, né? Isso. Porque se for o caso menor de 18 anos, será via judicial e aí teria que ter a presença do Ministério Público, certo? Para tá dando um aceite na situação, porque isso vem sendo do ECA, né? A abrangência do ECA, que é da menor de 12 anos aos 16 anos, considerado pelo ECA criança, né? E adolescente. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos colocar uma outra situação aqui. No caso como já foi colocado aqui, há casos em que, pela ausência, seja do pai, seja da mãe, se perde a afetividade, né? E a pessoa criou um laço afetivo com esse outro, né, futuro pai ou mãe socioafetiva, fez o procedimento
E agora, em virtude de não haver afetividade com o pai ou a mãe biológicos, ele quer tirar o nome desse pai biológico ou dessa mãe biológica do seu registro de nascimento, da sua certidão de nascimento. É possível fazer isso? Você está dizendo no sentido de receber a filiação socioafetiva. Vamos facilitar, o maior de idade, né? Ele Isso. recebeu a filiação afetiva, não existe nenhum vínculo afetivo com seu pai biológico ou sua mãe biológica, só foi que registrou, né? Só registrou, está lá, constando no documento. Ele quer retirar esse nome. Pronto, A pessoa quer depende. retirar, consegue. Ele é maior de idade. Vamos facilitar, é maior de idade, né? Pronto, se for maior de idade, sim, ele pode. Agora, se for menor de idade, vai. Não tem como menor de idade, né? E como seria esse processo? Precisa de judicialização para retirar? Né? Doutor Bretani quiser participar também dessa Bastidores, eu acho que pergunta. O quer bastidores falar, está quando ele fora. botou O bastidores hoje está Eu fora. tinha que estar na mesa com vocês. Não que as doutoras não estão dando conta, estão e bastante. É porque, assim, como assim, é coisa muito... Tá orgulhoso das suas sócias? Demais. Mas é porque, assim, como eu sou militante dessa... Como o abençoado falou, né? Eu sou dessa... Milita na milito luta, nessa área de direito de né? família, eu gosto bastante. Aí, quando as doutoras falam... Eu lembro até o nome da minha professora de direito de família da UNIT, aí, 2000 e... Manda um abraço para 13. ela aí. Manda um Doutora abraço, de Rita. repente. Doutora Rita, Rita, lembro muito pra você ver. Sim. Quando a gente Professora, lembra o nome do doutora professor, Rita, um é porque os abraço. professores foram marcantes, Um né? abraço, professora. Eu tenho alguns professores Foi lá que minha eu lembro. também. Maravilha. O NIT e o RU, né? Então, aí assim, porque as doutoras estavam falando sobre essa possibilidade de mudar de ideia, né? Isso, fui adotado de forma socioafetiva, e aí, assim como na adoção, é irrevogável, né? Não tem como a pessoa voltar atrás, em tese. Em tese, tanto a adoção, seja ela socioafetiva ou processo judicial, e até, assim, estava conversando com uma pessoa que estava num procedimento desse, entendeu? Aí não tem como voltar atrás. O que é que pode ser analisado? Analisada a formalidade do procedimento. Se o procedimento de Seria um filiação, vício? Teria algum isso, vício durante o isso. Se processo? teve algum vício, não seguiu os dois procedimentos CNJ, é o 63 e o 88. Doutor, Tô falando rapidinho porque eu aqui. colei aqui, viu? Mas a pergunta dele nesse caso Foi foi do o pai inverso. biológico. Ele quer tirar Nesse caso, o nome do o pai pai biológico. biológico. Não, então, do- ele do- quer tirar o nome do pai pai biológico. biológico. Desculpa. Então, Porque ele já recebeu a filiação socioafetiva. E o pai biológico Não existe mais o vínculo afetivo com o biológico, ele não quer mais Não que quer mais. conste o então nome aí do ele vai biológico. entrar com um processo judicial Pra para ser tirar, retirado, é. entendeu? Desculpa, então eu fiz a Mas confusão. não, mas é entendeu? bom também colocar mais uma Foi hipótese. uma Aqui é parte, outra uma hipótese hipótese. de São práticas dar tanto o pai ou o Exatamente. filho lá na frente dizer, não quero mais. É irrevogável, em tese. O filho tem o precedente de que se o processo foi ele menor de idade, ele tem a faculdade de, quando completar 18 anos, revogar. Aí ele tem essa faculdade. E o pai já era, entendeu? Que o pai não tem jeito, o pai não tem como voltar atrás, é que nem na adoção. Adotou já era, entendeu? Irrevogável, é. Só nessa possibilidade, como vocês abriram, que é outro precedente, né? Desculpe. Pronto, eu estou vendo aqui uma matéria, né? Inclusive o STJ, né? É aquilo que a gente já falou, reconhecer uma filiação socioafetiva pós-mortem entre tio e sobrinha, né? Então, são ascendentes, isso é o juridicamente Isso, falando, é. né? Então, já existe, então, nesse caso, uma jurisprudência, né? Para Abriu precedentes para próximos casos. para outras É. situações como essa, né? Então, é um assunto bastante interessante. Cai na prova no exame da OAB isso aí, não? Como é que é? Pode vir em forma de questão de direito de família. Pode vir, sucessões. Aí, é. você que está querendo fazer o exame da ordem, fique ligado aí. Aí, Mantém Samuel, uma boa calma, prova né? da OAB. Aproveite e mande abraço aí para os colegas que vão fazer a prova da OAB, o Samuel, exame da OAB, né? Ismael, errei o nome do câmera. Ismael, aqui. em breve, né? Já Em está no breve. oitavo ou nono período, Ismael. Me perdoe aí, mas É no nono aqui já pode, ou é no oitavo? Já faz, né? A partir do nono, né? nono já faz. Então aí, vai lá, meu irmão, vai se preparando aí. Se cair, né, alguma questão essa aí de
Direito É só Civil, lembrar Vara desse da Família. bate-papo. Da vara de família. Reassiste, reassiste Está o no podcast, cronograma, né? Está no cronograma É, da... Você que vai fazer aí concurso para alguma área que né, Também. envolva direito de família, TJ vai cair, né? né? Olha aí, TJ, vamos ficar ligado aí, Alô, galera né? do No TJ. Facecast e podcast. Alô, galera do TJ, galera dos concursos, concurseiros Concurseiros, profissionais. militantes. É isso aí. Bom, mudando um pouquinho de assunto, já que estamos aqui com duas advogadas, né? E aí eu quero ouvir a opinião de cada uma. Como as doutoras têm visto a atuação, né, feminina, né, no direito, se está crescendo, se está ganhando espaço. Quando eu falo direito, não só em termos de advocacia, seja como magistrado, seja como atuando no Ministério Público, em procuradorias, né? Como é que vocês veem essa atuação feminina? Eu não poderia fazer essa pergunta. Como vocês veem a atuação feminina no direito brasileiro? Pronto, Pronto, agora é outro programa já, mas... Isso, não estava no... Mas, assim, tipo, o papel da mulher na sociedade não está mais como era no século XVII, né? Onde a mulher só era vista como cuidadora do lar, como provedora de cuidar da sua família. Hoje ela está sendo inserida na sociedade e trazendo as mesmas competências que os homens estão trazendo. Hoje temos advogadas, temos doutoras, temos cantoras, e entre outras mais profissões que os homens teriam o papel fundamental naquele século XVII. E hoje está assim, a mulher cada vez mais vem sendo inserida, vem crescendo, vem estudando, se qualificando e ganhando esse campo, Esse espaço, essa né? igualdade. E na particularidade da pergunta de Assis, né? Se é que eu posso chamar assim. Pode, fique à vontade. Aqui é bate-papo. Falando sobre as mulheres no direito, especificamente, né? Eu acho que a mulher tem ganhado bastante espaço, né? Tá conquistando seu espaço no mundo jurídico aí, não só como advogada, a gente vê várias promotoras, assim, excelentes. Juízas. Então, assim, inteligentíssimas e, assim, com um papel fundamental para a gente que antigamente tinha até aquele, como a doutora Jéssica acabou de falar, que as mulheres de até um tempo atrás, pouco tempo atrás, a mulher não tinha esse espaço, né? Isso. E hoje a gente vê aí muitas juízas excelentes, de promotoras, advogadas, ganhando seu espaço, professoras, né? Então, assim, uma explosão de fenômenos aí femininos no mundo jurídico. E até cada vez mais jovens, né? Às vezes a gente Isso, acha que é com estagiária, certeza. chega lá já é Independente de advogada, idade. Isso. cada vez mais jovens, se Exatamente. formando cada vez mais Inclusive, jovens. essa semana a gente estava em uma audiência, né? Lá no Gumercindo. E quando eu olhei para a promotora, eu disse, meu Deus, que jovem, né? Assim, novinha Cheia mesmo. de saber, né, doutora Isso. M? Cheia de Cheia saber. inteligentíssima, né? E aí eu pontuei com a doutora Jéssica, a gente estava num júri assistindo, né? E aí eu olhei e disse, nova, né? Nova, muito nova, mas muito inteligente e ganhando seu espaço aí, promotora. Isso é muito bom, né? Que as mulheres saberem que podem ocupar seus espaços na sociedade, né? Isso. E serem participantes, né? Isso. Não serem coadjuvantes, né? Mas Isso, serem mulheres não tenham medo de estarem ser agindo inserida, como de agir. atrizes principais. Atrizes Exatamente, principais. sem medo. Que hoje podemos cuidar do lar Sim, e sim. sermos aquilo que desejamos. Mulher tem que estar onde ela Isso, quer. O onde ela doutor quiser Breno estar. falou ali nos bastidores e eu Onde complemento ela aqui. quiser. Uma salva de estar. palmas. Lugar de mulher muito onde ela bem. quiser. Né? Ele é inteligentíssimo, né? O que foi que ele fez? Levou logo, deixou eu me ter logo duas sócias, né? E Porque vou ficar aqui nos bastidores. mulher é muito observadora, mulher tem um olhar para as coisas que o homem normalmente não tem. Talvez alguém esteja dizendo, esse não é o tema principal do podcast. Mas como o podcast é um bate-papo informal, né? Acaba Uma coisa levando chama pra- a outra. Isso. E todas as vezes que tivermos a presença da mulher aqui, a gente não pode deixar de De dar essa enaltecer. oportunidade da mulher falar, de exaltar, de enaltecer
né, esse ganho de espaço, essa conquista que a mulher, não só no Brasil, como, né, em todo o mundo, com exceção de alguns países que ainda são restritos, mas tem conseguido galgar grandes espaços, né, e fazem por merecer, né, não somente para uma espécie de cota, para não, vamos fazer isso para que nós possamos recompensar a mulher pelo tempo que ela ficou de fora. Não, elas merecem estar onde estão, né? Elas têm lutado e têm conquistado pelos seus méritos, pelos seus esforços, chegar onde chegam. E são técnicas, são competentes, e o homem que é inteligente como Bethany fica perto, né? Se associou logo a duas. Se associa logo a duas mulheres, né? O ruim é só quando estão um pouquinho estressados, pegar as duas estressadas no mesmo dia, o Ele já negócio passou pega, por né? isso. É. Como a gente gosta de dar risada aqui, o assunto é um assunto muito sério, né? Até para rir, a gente tem, né, um certo receio falar de filiação socioafetiva, mas para descontrair um pouco, eu queria que cada um aqui, se teve alguma situação engraçada em algum tribunal, em alguma audiência que vocês passaram, e poderia, né, se é que pode falar, para a gente descontrair um pouco, né, trazer aquele clima, como é característica do Facecast, a gente ser bastante alegre. Pode falar sem citar nomes. Vamos começar pela doutora Emily. Doutora Emily, uma Olha, situação jogou a engraçada. pergunta logo para mim. Ótimo. Engraçada e um pouco, passei sim, engraçada e um pouco até meio que, como é que eu posso falar? Eu fiquei um pouco, na hora eu disse, meu Deus, eu fiquei tímida. Um cliente entrou em contato comigo, uma pessoa, marcando uma consultoria no escritório. Eu levei bastante a sério, minha gente. Já estava feliz que ia fechar mais um contrato. Mas, na realidade, não existia contrato. O contrato era ele. Entendeu? O contrato era o próprio cliente. E depois, eu, na minha inocência, achando feliz que eu ia ganhar dinheiro. E não tinha dinheiro. Ganhou um fã. E aí eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E fui para o escritório atender. Mas aí não era cliente, né? Era apenas um fã, como diz você. É um fã. Não tinha processo, não tinha contrato nenhum. Eita. Foi essa. Eu dei risada depois, mas primeiro fiquei com raiva, né? Porque... Mas, como Não, era mas o que eu ia enfim. saber, que eu ia perguntar. Como vamos finalizar a como a história. senhora soube que era um Porque eu fã? fiquei tão sem graça, porque aí eu fui Ele pro já chegou, ao escritório. invés de chegar... Não, escute o que chegou com aconteceu. flores, foi? Aí eu disse bem assim, isso porque antes a gente marcou tudo por WhatsApp, né? O primeiro contato do cliente, como geralmente é WhatsApp, mensagem, né? Aí quando chegou, eu fui atender com uma colega minha. Aí ela disse bem assim, rapaz, aí eu liguei, já tava no escritório, eu liguei, você vai vir? Aí ele jogou uma desculpa totalmente nada a ver. E aí depois, pelas mensagens, pelo teor das mensagens, a gente percebeu que, na verdade, ele estava tentando algo. Eu que na minha inocência não percebi, entendeu? Mas, na verdade, ele, nas mensagens, estava tentando alguma coisa, não nada relacionado a trabalho. Foi isso. E ele não compareceu no escritório, pelo menos isso, né? Senão eu acho que seria bem pior. Acho que ele ficou tímido. Eu não saberia onde E aí, enfiar a doutora- minha cara. Doutora Olha, Jéssica. Eu realmente não tenho algo engraçado para compartilhar, mas Nenhuma situação. nenhuma situação, mas Ainda vai ter, doutora. ainda não tem isso. Certeza. E espero que os clientes, né, que vierem, Sejam clientes, né? saibam respeitar o profissional Não, e sejam clientes de verdade. de verdade, né? Com contratos. Hein? Ó, nos Os bastidores. bastidores têm um fato ali engraçado. Olha lá, bastidores. Então, não seria propriamente engraçado, né? Na realidade, eu já contei até as doutoras. Foram coisas que aconteceram que eu disse, rapaz, eu não quero saber de direito criminal, não, né? Uma foi de um cliente que, assim, eu sou um advogado um pouco diferente, né? Quando eu faço coisas que advogados não fazem. Eu faço coisas que advogados não fazem. Quando eu trabalhei numa cidade do interior, na procuradoria, os advogados não queriam de maneira nenhuma atender a população. Eu cheguei para o procurador-geral e disse, não tem problema, bota um birozinho aqui que eu atendo o povo um a um. Aí, assim, para você ver, eu tenho fotos eu com idoso sentado num birozinho velho,
o fotógrafo passou e tirou foto, eu escutando ele falar das coisas da vida dele. Aí eu gosto de escutar as pessoas. E nisso eu peguei um cliente que ele cometeu um crime sério, mas ele pagou, saiu, aí estava no regime semiaberto, trabalhava, aí ele pediu para cumprir pena na cidade de qual ele vinha, e teve um problema na comunicação na pena, ele voltou para o presídio, mas voltou porque falta de comunicação entre as comarcas, certo? E aí a gente foi tentar mostrar que ele já estava ressocializado, que ele estava trabalhando, endereço fixo, já estava construindo um novo casamento, e nisso não tinha ninguém aqui que pudesse ajudar ele. Lá vai ele, no dia de assistência jurídica, ele me pediu para levar um balde no dia da mensagem. Lá vai eu com um balde no presídio, passando em revista, tudinho, para entrar no pavilhão para levar o balde para o cliente no dia da mensagem, que é como eles chamam. Outra vez foi até com esse mesmo cliente. Eu entrei para... Não, foi com esse não, foi com outro. Eu entrando no pavilhão para conversar, eu vou lá dentro e me levam para dentro do local dos carcereiros. E não é que o carcereiro me trancou e saiu, e eu lá conversando com o preso, acabou de falar, de eu terminar a conversa com o detento, aí eu chamo ninguém, eu comecei a dar dois gritos, eu disse, meu Deus do céu, vamos pensar que eu sou um detento aqui, disfarçado de advogado, tentando fugir. Vou ficar preso agora, vou ter que passar por papiloscopia, tudinho, para mostrar que eu sou eu. Essas coisas. Nunca teve cliente fake, não, doutor? Cliente fake? Fingindo como ser dela, cliente, e não tinha cliente nenhum. Tava flertando, né, na verdade. Não, ainda bem que não. Totalmente Na um senhora fake. diz, Ainda bem que Eita, não. Assim, assim, tem o pessoal que liga, pergunta, eu dou consultoria, tudinho, entendeu? Mas cliente fake não, nunca. Só com a senhora, doutora. Não. Foi a sorteada aqui. Olha, Bom, gente, dentro do assunto filiação socioafetiva, teve alguma pergunta que eu não fiz? Teve alguma colocação que eu Pra mim, deixei não. de fazer? Oi, tem pergunta? Voltando aqui, Então vai voltando lá. para a seriedade aqui. Agora voltar pra Brincadeira. É só uma dúvida só sobre. Falando de herança do socioafetivo. No caso na herança, como é que fica a questão da herança? Ele vira um herdeiro necessário ou no inventário ele vai como um legatário? Como é que funciona aí? Como é que funciona essa questão aí? Ou ele tem o mesmo direito do biológico? Como é que funciona? Isso, ele será um herdeiro necessário, né? Porque ele terá o mesmo direito que do que os filhos sanguíneos também terão direito. tudo em partes iguais. Isso, todos em partes iguais. Isso. Boa pergunta. É por isso que é bom ter um técnico. Muito bem. Eu deixei de fazer alguma colocação, deixei de fazer alguma pergunta, algum aspecto imprescindível, né, que eu deixei de abordar, que vocês gostariam de, nas considerações finais agora, colocar para os nossos web espectadores. Esse é o momento das considerações finais, então aproveitem, de repente eu não fiz alguma pergunta importante, deixei de colocar algo que era necessário colocar, fiquem à vontade, começando pela doutora Jéssica, né, das suas considerações finais. Não. Abordamos todo o conteúdo, certo? Que estava programado da filiação socioafetiva. E lembrando que aqui é um breve contato, mas se desejar saber mais sobre a filiação socioafetiva, procura lá nosso Instagram, tá? Como Jéssica Souza Emily Santos, e Dr. Bretoni. Mas esse Emily é com Y, onde fica o Y? Porque tem Emily de Y todo no jeito, né? final. Tem Emily com H, tem Emily com Y no meio, com Y no final, Emily com E no final e I, né? Como é o seu? É M Letra por letra aí para facilitar M-I. e encontrar. L Y. É M-I-L-Y. E um L só, né? Um Tem L Emily só, com dois, ainda tem isso. É bem simples, para não ficar complicado. Vai tá estar na descrição do vídeo, pessoal. É para questão profissional, viu? O pessoal para não marcar a doutora, cliente feio. Bom. Deixando bem claro que
As considerações finais, deixando bem claro que não é possível esse instituto da maternidade ou paternidade socioafetiva com menores de 12 anos, né? Para que fique bem claro. Porque se for menor de 12 anos, já é o instituto da adoção e é judicialmente, né? Só para ficar claro aqui para o pessoal entender. Pronto. Além do Instagram, tem alguma outra rede social que vocês queiram deixar? Se tiver, o telefone do escritório. Eu não sei se o nosso a OAB telefone- deixa fazer publicidade, marketing, como é. Não, qualquer coisa é melhor procurar por Via rede social, né? Instagram. Né? Pronto, muito bem. Algo mais? Doutor Bretani, dos bastidores, faça também as suas considerações finais, se eu deixei de falar alguma coisa, né? Então, a gente agradece o convite, né? As doutoras, elas esmiuçaram muito bem, de forma competente, o assunto. Eu fiz algumas ponderações, Mas para tentar. É que elas falam de forma técnica, né? Aí eu tentei Pra dar deixar casos práticos. mais leve, né? Casos Mais- práticos para ficar de Sem o fácil juridiquês, entendimento. né? Isso. Entendeu? A gente, pelo menos a gente que ministra, né, na igreja, né, consegue falar um pouquinho mais sem essa tecnicidade toda, né? Mas tá de parabéns a estrutura aqui, parabéns a estrutura aqui do estúdio GB, né? GB Estúdio Mídia. Olha aqui a caneca, essa caneca eu sou fã dela. Eu acho que qualquer dia desse ela vai sumir aqui. GB Estúdio Mídia, O pode irmão falar. Ismael, né? Parabéns também, um profissional competente. Parabéns mesmo. Breve vai estar também aí militando nos né? fóruns, na advocacia, né? Com fé em Deus. E foi um prazer estar aqui com vocês. Isso, toda a recepção bem agradável, Que bom. cafezinho, a água. O piorzinho é o Rust, o apresentador, que sou eu. Gente, aqui, aí, GB Estúdio Mídia. descontrai Né? tudo. Vai ter o vídeo, já teve, na verdade, o vídeo aí, como vocês viram, mas é esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui, né? Que tem essas portas abertas. Para nós, o Facecast Podcast, é sempre um prazer estar nesse ambiente aqui maravilhoso e agora climatizado, então, né? Agora que está mais gostoso ainda apresentar o Facecast Podcast. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Facecast Podcast. Ou para ficar mais fácil de você achar, você bota lá, @Facecast, e aí você encontra. Se você já colocar @Facecast, já encontra, né? Então você vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, né? Ativa o sininho, ativa em todas, que você vai receber todas as notificações dos nossos podcasts, tá bom? Então compartilha aí, vamos aumentar o nosso número de inscritos. Vai lá também no nosso Instagram, no Facecast Podcast Oficial, né? Vai lá no nosso Instagram e você segue o nosso Instagram, tá bom? Sempre um prazer estar com os nossos web espectadores, em especial com os nossos convidados, sempre trazendo um conteúdo, né, muito bom, muito interessante, inteligente, engraçado, e compartilhar isso com você. Tchau, queridos!